diagnosticados. A síndrome da fadiga crónica é uma doença neurológica crónica que se manifesta por uma fadiga extrema e incapacitante, sem causa física ou psicológica aparente. Atinge pessoas de todas as idades, mais frequentemente mulheres e idosos. A reumatologista Patrícia Pinto está connosco a partir dos estúdios do Porto para nos dar mais explicações sobre esta síndrome. Muito boa tarde, obrigada por estar aqui connosco. Que doença é esta? Obrigada pela oportunidade. Inicialmente disse que era uma doença neurológica, efetivamente não podemos classificá-la assim. É uma doença que se caracteriza sobretudo por um processo de fadiga, e uma fadiga que não recupera com o esforço e que não recupera com o repouso, quero eu dizer, e com o descanso, porque fadiga todos nós temos em determinada fase do dia ou determinada fase da vida ou em fase em que estamos mais cansados ou menos cansados, mas aquela fadiga que persiste por um período superior a 12 semanas e que não recupera com o esforço e com o repouso e que se agrava permanentemente com o esforço ou com o pequeno esforço que se faça, faz com que efetivamente haja critérios para esta patologia. Ela também tem outro nome, que se chama encefalomielite miálgica, é o nome mais correto atualmente, e efetivamente afeta um número muito grande de pessoas. Estima-se que no mundo existirão entre 200 milhões a 250 milhões de pessoas com fadiga crónica. Efetivamente, isso é muita gente, de facto. Quais são os sintomas mais frequentes? Como eu já disse há pouco, a fadiga é o principal sintoma, mas frequentemente estes doentes também têm quadros de dor de características generalizadas. Não é uma dor de características inflamatórias, é uma dor constante que pode afetar, sobretudo, estruturas musculoesqueléticas, nomeadamente a parte muscular, a parte tendinosa, mesmo as articulações. Associa-se frequentemente com perturbação do sono ou uma dificuldade de conciliar o sono com este quadro de fadiga. E o mais característico é, de facto, o PEM. PEM, que é uma sigla que em inglês que significa Post-Exertional Fatigue ou Malaise, que é uma fadiga que não recupera com o repouso, que não recupera com o descanso, que efetivamente, sistematicamente, o doente, noite após noite, continua a ter fadiga e esta fadiga pode ser em crescendo. A característica, o que de facto às vezes faz com que este diagnóstico não seja muito assertivo, é porque os doentes podem ter quadros de uma grande variabilidade de intensidade, desde formas mais frustras, em que a pessoa consegue fazer a sua vida normal, mas com mais cansaço, até situações em que não é capaz de fazer absolutamente nada e ficando mesmo acamado e alectoado. Portanto, tem uma grande variabilidade de intensidade nas suas principais manifestações. E o que é que sabemos sobre a ligação da síndrome da fadiga crónica com a Covid longa? Há aqui alguma ligação? Os sintomas são semelhantes? São. Efetivamente, nós sabemos que uma das principais causas da síndrome da fadiga ou precipitante serão as infecções víricas. Isto passado, não é? Depois de haver surtos pandémicos, efetivamente aumenta muito o número de doentes com síndrome da fadiga crónica e o mesmo se passou com a Covid longa. Efetivamente temos um grupo de doentes, que rondam cerca de um terço dos doentes, que não recuperaram do Covid em termos de infecção respiratória ou de febre ou de outros sintomas, mas que há uma persistência de um quadro de fadiga e que efetivamente assume critérios de um síndrome de fadiga crónica precipitado ou desencadeado pela infecção Covid. Portanto, as infecções víricas são várias, mas a infecção pelo SARS-CoV é uma das também responsáveis. E é frequente os doentes sofrerem de algum descrédito de quem os rodeia, uma vez que não há causas visíveis para a fadiga? Sim, é muito difícil. Isto é comum a outras doenças reumatológicas, como é o caso da fibromialgia, por exemplo. É muito difícil transparecer para todos, para a família, para os amigos, para os profissionais, para os colegas,
porque isto não tem nenhuma alteração física, não é? Não conseguimos encontrar nenhuma deformidade, nenhuma limitação, portanto, mas na realidade os doentes queixam-se sobretudo que estão permanentemente cansados, têm dificuldade de fazer as suas tarefas, e isto também muitas vezes acontece em pessoas que tinham uma vida perfeitamente funcional e que assim rapidamente deixam de conseguir fazer isto. E é difícil de ser percepcionado e muitas vezes até entendido, não é? Porque há a sensação de dizer que é preguiçoso, não gosta de fazer determinado trabalho, é uma tónica constante de quando os doentes falam connosco. E sendo uma doença crónica, qual é a frequência com que se manifesta? Quanto tempo é que pode demorar uma crise da doença, ou a pessoa, quando passa a ter estes sintomas, fica com eles para o resto da vida, até haver um tratamento, naturalmente? Efetivamente, nós não temos nenhum tratamento, não é? E por isso a cronicidade da doença perpetua-se por nós não termos nenhum tratamento especificamente dirigido à doença. Mas a variabilidade e a intensidade da doença é variável de doente para doente, e a sua evolução também é variável. Sabemos que podemos dividi-los em 3 grandes grupos: formas ligeiras, formas moderadas e formas graves e muito graves. As formas ligeiras são mais compatíveis com uma vida quase normal, com o esforço adicional dessas pessoas, uma necessidade de repouso maior e, no fundo, uma reserva da sua energia. Nas formas moderadas há quase sempre condicionamento da vida familiar, da vida profissional, e nas formas graves e muito graves há um condicionamento muito limitado. No fundo, doutora Patrícia Pinto, as pessoas têm que se habituar a viver com a doença, a conviver com a doença? De certa forma, sim, porque não temos nenhum tratamento dirigido, temos é que, no fundo, também educar estas pessoas para aquilo que é a reserva e a conservação de energia, não é? E depois vamos usando tudo aquilo que a ciência nos vai mostrando, e efetivamente com a infecção Covid temos mais publicações e mais estudos feitos nesse sentido, mas sim, tem que haver um processo adaptativo, claramente. Muito obrigada.